Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estou aqui, fazia tempo, né, Cris, que a dupla de hosts não gravava junto, nem lembro qual foi o último episódio. Tu não quer mais saber de mim, né, então? Não, ou tu não quer saber de mim, porque agora o pessoal vai ver que os últimos episódios aqui que eu gravei sozinho. É que eu fiquei muito focada no Trends, agora eu tô voltando, então. Entendi. E a gente voltou para um programa especial que é o Minha Jornada, e hoje tenho a satisfação de ter aqui dentro do Minha Jornada um grande amigo aí que o ecossistema me trouxe, que já conheço há anos e conheço bastante de como foi a história e é um momento de a gente compartilhar essa história com a nossa audiência aqui também, né, Cris? Com certeza, a gente está gravando justamente durante a Semana Caldeira e esse episódio sai na Semana Caldeira, então mais que especial. Legal. Então, na verdade, a gente está gravando na quinta e o episódio sai amanhã. Olha aí, então tu já vai ver quente já. Quentinho, já fresquinho, vai poder acompanhar toda a história do Tito da Warren. Bem-vindo, Tito. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução aí, Lion. É um prazer falar para a audiência e ajudar de alguma forma. Boa, Tito. Eu deixo essa primeira pergunta para a Cris, que a Cris tem uma pergunta que é o momento da Cris, né, Cris? Como jornalista. Momento Marília Gabriela. Quem é o Tito por ele mesmo? Caramba, já começou com essa. Não sei. Apaixonado pelos meus filhos, sem dúvida. Eu adoro essa profissão de pai, que ela já existe há 10 anos, que é a idade do meu mais velho, e 8 anos da minha mais nova. E que divide, então, essa paixão de casa com a paixão por empreender, construir coisas. Eu acho que vem desde a minha educação dos meus pais. Meu pai era empreendedor e a minha mãe era a maluca artista com a visão otimista das coisas e aquele estilo de mãe que ama, mas que cobra ao mesmo tempo. Então eu sempre ouvi da minha mãe, primeiro, te vira. A mamãe não vai aqui te ajudar. A não ser que a coisa for muito tensa mesmo, aí me chame e a gente vai discutir sobre isso. Até lá te vira. E o segundo tudo é possível. E eu lembro, eu sou meio desmemoriado, mas eu tenho as minhas, nem aquele desenho da Disney, as memórias fundamentais e tal. Tem um lá que é a minha mãe falando, tudo é possível, cara. E aí eu cheguei um dia pra ela, pequenininho, devia ter uns 8, 9 anos. Quero construir um carro elétrico. Vai lá. Sabe, em vez de ser, cala a boca, guri. Sim. Vai fazer os temas, não sei o quê. Então, eu acho que disso vem essa minha paixão por construir coisas, por empreender, e ser eventualmente ansioso demais, e inquieto demais, e querendo fazer mais o tempo inteiro. E às vezes isso é cansativo ao mesmo tempo, né? Porque você não para nunca. Para mim, a coisa que mais me deixa entediado é férias, por exemplo. Vamos tirar férias num resort. Cara, eu vou cortar os pulsos em 3 dias, sabe? A não ser que tenha, você quebrou a perna, vamos lá, vai ter uma função. Então eu acho que é um pouco de... Só que isso ao mesmo tempo, e já estamos filosofando porque o Lion resolveu abrir o uísque aqui. Era para essa pergunta, estava te preparando. Ao mesmo tempo que é legal e que eu sou apaixonado, a minha esposa fala muito, né? Que não tem um segundo de folga com o Tito. Acordou sábado de manhã, vamos ficar sem fazer nada. Não vai ser. A gente vai ter que fazer alguma coisa e eu envolvo a família inteira. Uhum. E aí, então, talvez isso seja um pouco cansativo até para os outros, de certa forma. E às vezes é cansativo para mim mesmo, por isso tem que tomar umas boletas para dormir, eventualmente. Mas então eu diria que, sei lá, cara, otimista e determinado e apaixonado pelo que faz, seja no dia a dia de empreender, assim como no dia a dia de cuidar das crianças. Tito, acho que tem um negócio que eu me identifico muito contigo, desde quando a gente se conheceu lá, 10 anos atrás, talvez, que quem olha para o Tito não vê o estereótipo do mercado financeiro. E muita gente fala, quem olha para o Lion não vê o estereótipo do advogado. Uhum. Daí, acho que quando a gente bateu, eu falei, legal, gostei. Os misfits. Gostei desse cara, achei interessante. E quem olha hoje o Tito, Tito CEO da Warren, empresa super grande, muito reconhecida no mercado, tudo mais. Mas como que começou lá no início, Tito? Quando que tu começou a se interessar por finanças? Como que foi essa trajetória do adolescente, jovem adulto Tito que começou a entrar nesse tipo de mercado? Eu acho que veio daí desde pequenininho, então os meus pais tinham essa educação financeira não existia mesada em casa, né? Você quer uma grana para comprar chocolate?
cara, vai lavar os pratos, vai cortar grama, vai lavar o carro do vizinho, enfim, de alguma forma se vira para ganhar o teu dinheiro. Então eu acho que desde pequenininho eu tive o lance do respeito com relação, eu sou viciado em doce, eu sempre gastava dinheiro comprando chocolate, mas o respeito de que, cara, veio de um esforço esse negócio. E esse esforço, ele pode ser, seja uma profissão ali, CLT, vai de lavar prato, ou de empreender. E aí então desde pequeno eu também comecei a vender coisa na escola. Fazer umas pulseirinhas e tal. E gostei, eu acho que desse game de empreender, né? Da minha mão aqui eu consigo, de ideia, de criatividade, eu consigo de alguma forma ganhar, construir o meu futuro. E aí então eu fui empreendendo, desde de pequeno, enfim, entrei na adolescência, empreendia e tal, e ganhava a minha grana e queria investir bem o dinheiro, né? Chegou um momento que talvez por sorte, competência, enfim, eu juntei uma graninha lá, muito pequena, enfim, lá nos meus 18, 19, 20 anos. E aí eu queria começar a investir o dinheiro. Nós somos velho, né? Não tinha YouTube, podcast, essa modernidade hoje em dia. Somos da época da conexão de escada, né? Que você conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só, enfim. Quando tinha conexão, né? E aí eu comprei tudo que era livro que tinha de investimentos e meio que virei autodidata com relação a isso. E aí foi natural para eu começar a ajudar os amigos. Então, tem uma graninha aqui, o que eu faço? Fala com aquele nerd lá, no caso eu, que só fala sobre isso. E aí eu comecei a ajudar os amigos, construir um clube de investimentos. E eu gosto muito de música também. Eu tenho esse mix aqui de matemática, arte, por causa talvez dos meus pais. Enfim, meu pai é empreendedor e tal, e a minha mãe é artista, arquiteta. Ela sempre foi pianista desde os 4 anos de idade, tentou me ensinar piano, e eu, filho rebelde, fui tocar bateria, e depois é que fui aprender piano e violão e por aí vai. Daí eu tinha uma banda, e a gente tinha terminado o ensaio da banda, e tinha um jornal assim no estúdio e tal, e aí eu peguei o jornal e estava escrito Pão de Açúcar faz não sei o quê, e eu li o código do Pão de Açúcar na bolsa, as ações são negociadas em códigos, né? Aí eu li alto assim, PECAR 4, né, que é PCAR 4, que era na época o código da Pão de Açúcar na bolsa. E aí o guitarrista falou assim, você entende desse negócio de investimento? Eu acho que eu entendo um pouco e tal, ajudo os amigos. Eu conheci um amigo que está trabalhando numa empresa que iniciou em Porto Alegre. Se você quiser, eu faço a ponte lá com os caras para você bater um papo com eles. Tá, beleza. E a empresa era XP Assessores de Investimento, né? Uma empresa pequenininha de Porto Alegre. E aí eu fui, assim, de jeans e camiseta, e despretensiosamente entrei lá, e tava lá o Guilherme Benchimol e o Marcelo Maisonave, e coincidentemente, bom, isso eu conto depois de muito uísque, eu vou falar outra coisa. Pega mais uísque. Mas, e aí de forma despretensiosa lá e tal, e eu vi um monte de nerd que nem eu, que só falava de investimentos, e no final lá o Guilherme falou, você não quer, eu achei que ia durar um papo de 15 minutos, durou umas 2 horas, e no final, não quer entrar aqui conosco, cara? E eu tinha uma empresa, na época, 2 na verdade, uma maior e outra como second job ali, e aí eu dei uma gaguejada e beleza. E aí eu acabei entrando nessa empresa, que de novo era uma empresa pequena aqui de Porto Alegre, e foi crescendo. E ela tinha um negócio muito legal, que é o lance do intraempreender, né? Que é dentro da empresa, te dá liberdade para você construir. E uma empresa em formação e que tem ambições de crescer, o que mais vai surgir são projetos, né? Sim. Precisamos pintar o chão de azul, que é o chão aqui. Eu toco. Sim. Nem sei pintar direito. Então, mas você se vira, se embora. Né? Então esse espírito empreendedor ela tinha, de empreender dentro da empresa, de te dar projetos. E aí eu me encaixei muito bem, porque eu era isso. E aí essa empresa foi crescendo, saiu aqui de Porto Alegre e foi para o Rio. Né? Eu mudei para o Rio, e aí saiu de 20 pessoas para 1.000 pessoas. Virou uma corretora, né? Virou a XP. Quando tu entrou, tinha mais ou menos quantas pessoas, Tito? Devia ter umas 20, cara. Por aí. Muito no início mesmo. E aí eu morei 5, 6 anos no Rio. E aí depois a empresa mudou toda para São Paulo, eu morei em São Paulo, e aí depois surgiu a oportunidade do projeto de Nova York, era meio que o Brasil dá a volta e acaba sempre na mesma etapa, né? Era 2013 ou por aí, 2012, era o auge do governo Dilma, não vou politizar nada, mas enfim, tinha aquele medo do Brasil virar a Venezuela, precisamos de investimento offshore e blá blá blá, não sei das quantas. E aí eu vou. E aí fui, e fiquei 3 anos em Nova York, e aí na verdade eu fui, não porque acho chique, bacana, Manhattan e tal, mas já estava me incomodando um pouco o tamanho que a empresa tinha virado, talvez. Ela tinha perdido um pouco da cultura inicial do jogar em time.
e tinha virado uma cultura do, pô, bota o Joãozinho e o fulaninho na mesma posição, um vai matar o outro, e o que sobreviver acelera. E aí, eu sou velho demais para dizer que existe certo e errado, mas esse tipo de cultura, ela deixa a empresa com um ambiente de politicagem, de puxação de tapete e etc. Isso me incomodava. Outra coisa que me incomodava era o modelo desalinhado com o cliente e tal, mas depois eu entro nisso. Mas enfim, principalmente o lance da cultura me incomodava. E o bichinho de empreender estava me chamando de novo. E aí eu, cara, vou de repente construir uma pequena empresa dentro de um grande Titanic, que já tinha virado empresa, na cultura que eu acredito. E tô montando um projeto lá, empreendendo, porque no Brasil já tinha ficado grande demais, já tinha virado corporativismo e por aí vai. E aí eu fui com essa tese, mas ela não funcionou direito. A cultura continuou me enchendo o saco. O bichinho de empreender estava me chamando. E tinha um negócio que eu falei que eu estava depois, que era um modelo que estava desalinhado. Enfim, a minha mãe investia na empresa, né, tinha a grana dela na empresa, e eu sempre avisava, pô mãe, se alguém te vender alguma coisa, me pergunta antes. Sim, porque já é um problema, né? Já é uma merda, né? Porque tu que trabalha dentro já não confia tanto assim, já... E aí só que foda que daí nesses momentos, né, você quer então voltar a empreender e tal, e você sabe o quão difícil é empreender, porque eu já tinha empreendido antes também, e o meu primeiro filho ia nascer, e aí então você começa a empurrar com a barriga decisões difíceis, né, porque puta, agora não sou só eu no mundo. Sim. Não, rebelde e tal, vamos construir. Não, agora tem uma família, né? Agora tem uma boca aqui para alimentar. E aí eu ficava empurrando com a barriga, mas tem um momento, cara, que por mais brega que seja, o clichê e tal, o sonho que chama, né? Você fica infeliz se você não vai em busca do que você ama fazer, do que vai te, cara, fazer acordar com tesão de manhã e trabalhar e tal, e construir. E aí então surgiu a Warren. E aí eu achei outros dois fundadores. A gente começou part-time ainda, cada um em cada lugar, cada canto do mundo. E aí construímos um primeiro protótipo. Isso começou lá no 2016. 2016, daí eu tinha saído já da XP. E aí a gente apresentou esse protótipo numa grande feira de tecnologia, lá em Las Vegas, maior feira de tecnologia, que é a Collision, que é do grupo da Web Summit. Isso, do Web Summit. E aí tinham 500 competidores lá, startups, né, competidoras, e a gente ficou entre os 10 melhores lá, no meio de um monte de gringos, um bando de brasileiros, foi super legal. Sim. E aí eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar para empreendedores, eu acho que teve um mix de coisas legais que a gente fazia, a proposta de valor era bacana, o conceito de marca era bacana, e etc. Né? A gente resolvia uma dor e tinha um conceito de marca legal. Mas eu acho que o que nos fez, de fato, ter um lugar bacana nessa competição foi que a gente treinou muito antes, sabe? A gente sabia que ia ter o standzinho, que as pessoas iam passar, iam fazer perguntas, e talvez porque a gente é brasileiro e as perguntas são em inglês, a gente treinou ainda mais, que vamos fazer as 30, 40, 50 potenciais perguntas que as pessoas vão nos fazer e já vamos escrever as respostas e vamos responder esse negócio no espelho. Bem treinado já. Exaustivamente esse negócio. E aí, inclusive, é legal porque você começa a questionar perguntas que você ainda não sabe a resposta. Sim. E, putz, cara, mas e se surgir isso? E aí, então, foi uma fase legal de produção, né, de pensamento do que é a proposta de valor e como é que encaixa ali na persona e etc. E quando a gente estava super treinado, estava super sharp ali nas respostas. Então, cara, cada pessoa que passava, às vezes a pessoa passava, dava uma olhada, também a gente pegava pelo pescoço, vem cá. E aí foi super legal, então a gente acabou tendo um reconhecimento. Isso, tu morava lá em Nova York ainda, tio? E aí meu filho tinha nascido já, tava com... Ele nasceu em Nova York? Nasceu. Ah, que legal, não sabia disso. Eu brinco que ele tem um RG mais chique de todos, né? Antônio Guzmão, daí tá lá, nascido em Nova York. Não sei se vai sofrer bullying ou vai... Enfim, vai ser o cara cool da escola. O foda é que vai pagar imposto nos Estados Unidos em algum momento da vida, né? E aí, enfim. Mas aí, o meu primeiro filho, ele tinha nascido, e eu levei ele para Las Vegas, e eu sempre brinco, por que eu não deixei com uma babá em Las Vegas? Porque a gente sabe, o filme aquele, o Hangover lá, que os babá roubam os bebês. Então eu levei ele no canguru ali, né? Que é o que você vai ter daqui a pouco, enfim, vai... E aí eu ficava fazendo pitch lá da Warren, e passou um americano uma hora e falou, this is a real startup. Tipo, o cara tá aqui com o filho no colo fazendo pitch, não é empreendedor de palco. Enfim,
E aí, feito isso, a gente acabou cruzando com alguns investidores lá, gringos, mas a gente cruzou com o Marcelo, né, que foi o cofundador lá da XP, junto com o Guilherme. Ele tinha saído antes do que eu, inclusive, da empresa. E ele estava morando lá. Mas por coincidência, sim. Ele estava morando lá, nos Estados Unidos, né, em Nova York também. Por coincidência, ele que decidiu estar morando lá. E aí, quando saiu isso, eu mandei para ele, pô, Marcelo, olha só o que a gente está fazendo. E aí a gente trocou figurinha e ele acabou entrando junto conosco. Só que ao invés de começar nos Estados Unidos, somos um bando de brasileiro e a gente conhece o mercado brasileiro, com a oportunidade que tem, são 10 trilhões de reais de dinheiro, principalmente mal investido e tal. E aí fizemos as malas e viemos para o Brasil e abrimos as portas em 2017. Então foi um pouco isso o início. Não, e daí dando para ela que pouca gente sabe dessa história assim, né? Eu comecei o escritório, tinha um escritório pequenininho assim, lá na Augusto Mer. Daí, cara, não me lembro se tocou o telefone, me mandou um e-mail assim, queria fazer uma reunião, papá. Aí, tá, vamos fazer. Aí abre lá, vai, acho que tava tu mais umas 3 pessoas, tava o Rodrigo, tava a Kelly lá, tudo mais. E daí começou a contar a história para o papai e eu, cara, vamos embora, consigo ajudar, vamos trabalhar junto. E daí, quando eu fui me dando conta, eu falei assim, pô, demais, né? Daí eu me dei conta quando eu fui pesquisar mais, assim, daí, pô, legal, né, cara, isso daqui vai ser um case gigantesco, daí tá aí. Então, tipo assim, pra mim, pessoalmente, como escritório, é um orgulho, assim, pô, então a gente tava ali no início da Warren, a gente conseguiu ajudar de alguma forma. Né, ajudaram muito, inclusive, para tirar um sócio que era um mala lá, então você ajudou, você tem lá alguns tijolos na fundação da Warren. E eu me lembro, o teu escritóriozinho era menor que essa sala aqui, cara. Era menor que essa sala aqui. E essa história aí, depois no off eu conto aí que essa história é muito boa. Mas daí, Tito, eu quero voltar um pouquinho ali, cara. Eu acho, não sei se tu tem a mesma impressão, mas eu acho Nova York do caralho. Eu gosto muito da cidade. O quão a cidade influenciou no Tito como pessoa empreendedora? Absolutamente em tudo, cara. É legal pra caramba. É que assim, é que eu gosto de barulho, né? Eu gosto de caos. Você está morando agora no interior lá e tal. Eu acho que assim, se a pessoa vai escrever um livro, vou me mudar para um sítio para escrever um livro, cara, eu não vou conseguir. Sim. Eu vou surtar rapidamente. Eu acho que se outras pessoas que tiverem talvez essa minha característica, cara, quer ter criatividade, quer produzir e tal, vai para Nova York. Porque eu acho que lá a energia que existe, ou pelo menos que eu sinto, é que tem alguma coisa que está acontecendo no mundo e está acontecendo ali. Sim. Né? Naqueles prédios gigantescos e a turma é estressada e se você parar na calçada alguém vai dizer fuck you, motherfucker, what are you doing? Então essa energia o tempo inteiro eu gosto, isso me alimenta. Talvez para morar eu não voltaria, porque tem um oposto disso que em algum momento isso cansa. Né? Sim, é muito ruído, né? Muita lá informação. É um pouco demais. E lá o americano tem a cultura de chamar os bombeiros para tudo, né? Então, chutou a quina aqui do armário com o dedinho, tá doendo, chama os bombeiros. E aí é aquela sirene de bombeiro ensurdecedora e passa naqueles corredores, né, que são os prédios gigantescos, então aquele som lá... Aquela ecoa longe, né, cara? Então em algum momento ali é chato, mas fora isso... Tu mora onde lá, Tito? Desculpa interromper. Eu morei em Midtown, né, na 48 com a segunda. Né, então, muito bom. Bem na meiota. Então, cara, eu acho legal pra caramba, sempre que dá eu vou... E já fui com as crianças lá também, a gente foi ver um show da Billie Eilish, que foi irado, enfim. Então eu recomendo, se der para juntar uma graninha, assim, estou pensando em ideias, não sei das quantas, vai para lá, leva um notebook, se instala num Starbucks lá, cara, vai surgir ideia, vão surgir coisas. Tem muitos eventos como esse aqui acontecendo lá o tempo inteiro, claro que daí tem que estar com o inglês legal, afiado. Mas, cara, sim, sou fã número 1 e me moldou bastante. Eu gosto muito lá, esse ano final do ano passado a gente sentou assim, a gente tem que fazer uma campanha meio fora da casa, assim, né? O que a gente vai fazer? Daí vai, brainstorm pra cá, brainstorm pra lá, daí chegou um momento que eu falei assim, vamos mandar a marca do escritório pro espaço. Aí, não tem como, não sei o que, daí, não, vamos mandar pro espaço. Matheus, dá um jeito. Aí o Matheus correu atrás, descobriu uma empresa que faz lançamento espacial, e daí a gente gravou a campanha lá em Nova York. Que legal. Cara, e é muito legal. Eu já conheço muito Nova York, assim, mas é justamente isso, cara. É um negócio, é um mojo ali, é um molho que só tem na cidade, assim, né? Isso, eu falei, cara, isso representa muito da gente também, assim, né? Porque Nova York, ao mesmo tempo que é
polo mundial do mercado financeiro, é uma cidade meio contra a cultura também, então Exato. tu anda na calçada, tem uns engomadinhos ali de Wall Street, mas tu olha pro lado, tem um malucão completamente punk, assim, andando, e acho que isso tudo tem muito dentro do DNA da Warren, né, Tito? E Nova York quase que não é Estados Unidos, né? Porque metade de Nova York não é formado por americanos, né? É formado por estrangeiros. E tem o que você falou, que é um negócio que eu acho que é muito legal, mas daí é de todo americano, vai. Mas principalmente Nova York, se você quiser sair com um chapéu de pinto, Sim. os caras não vão dar nem bola pra você, e talvez o cara ainda chega, nice hat, bro. Nice hat, bro. Que chapéu legal, cara. Então sim, e tem esse mix aí que é o mercado financeiro raiz, com muita agência de marketing também. Então tem a besta do capitalismo contra a galera mais contra a cultura, e que eu acho que é legal, sai um caldo legal. E eu gosto muito de música também, tem a base dos Ramones, quem quiser dica aí de seja lugar de jazz, underground, ou para ver lugar punk rock lá, é só me chamar também. A gente foi no... Como que é o nome lá, Matheus? Birdland, lá Esse não conheço. De jazz. Daí tu olha a parede, assim, as fotos dos caras, é só as lendas, assim, que participaram lá. E daí... Eu sempre via um chamado Smalls. Smalls, mas o Smalls a gente não conseguiu, tava lotadaço, assim. A gente não conseguiu, daí eu fui num bar de blues também. Cara, é muito legal lá. Mas daí, Tito, tu saindo desse epicentro do mercado financeiro, assim, vamos dizer assim, 9 a cada 10 pessoas voltaria para o Brasil e falar, vou para São Paulo. Tu pegou e não, voltou para Porto Alegre. Uhum. Por que tu entendeu, cara, Porto Alegre é o lugar que eu quero começar a empreender novamente? Eu acho que tinha um pouco do pessoal, que era... Eu já estava há muito tempo fora, né? Então foram 6 anos no Rio, 1 ano em São Paulo, 3 em Nova York e tal. Então eu estava há 10 anos morando fora. O meu primeiro filho tinha nascido, então... minha mãe estava aqui, eu perdi meu pai quando eu tinha uns 16, 17 anos. Então a minha mãe estava aqui, então tinha um pouco disso, sabe? Depois de 10 anos tem que voltar lá para a mulher que sempre foi a minha heroína e tal, e meu filho nasceu. E tinha também a minha tese eu sempre fui viciado em tecnologia, sou um dev frustrado, tinha algumas linhas de código no início da Warren. E Porto Alegre é um polo de tecnologia, né? Sempre foi. Então tinha isso de, cara, sim, a gente vai ser uma instituição financeira, mas antes disso a gente é uma empresa de tecnologia, né? Eu acredito profundamente em tecnologia para entregar a escala e design para entregar a experiência. Um produto bem feito é a experiência, né? Essa turma do marketing e tal, vendas, cara, legal, mas normalmente se você foca muito nisso, tem grande chance de você vender merda, né? Então eu gosto muito de acreditar que, cara, jornada o produto ideal, que as pessoas gostem, tem uma jornada legal e que o cara tem uma experiência bacana, é o primordial. E aí Porto Alegre é isso, né? Chamava BPID na época, que era lá na PUC, o programa da Apple Academy lá. Que é a Apple Academy agora, o primeiro lugar do mundo que a Apple botou Porto Alegre. E que até hoje pouca gente sabe. Exato. Que existe. Então, boas faculdades cuspindo bons desenvolvedores. Você tem uma software house a cada quilômetro quadrado. Aqui no Caldeira deve ter umas 10, 15 software houses. Sim. Né? Então você tem muita empresa. E a gente antes aqui nos bastidores, a gente estava falando com uma turma do interior aqui, e a turma já citando uma dessas grandes empresas de tecnologia que eu tive a oportunidade de visitar. E isso há uns 6, 7 anos atrás, eu fui lá e os caras tinham esses MacBooks de $20 mil. E eu, cara, sem querer ser ofensivo, mas que clientes vocês atendem aqui na região em Pelotas, né? Para ter essa infraestrutura toda? Não, Tito, a gente atende clientes dos Estados Unidos, cara. Inclusive a gente tem uma base em San Diego e tal. Então sempre foi uma cidade que respirou muita tecnologia. E aí, cara, unindo o útil ao agradável aí, meu desejo de estar um pouquinho mais perto da família depois de 10 anos longe, e por ser um polo de tecnologia, a gente decidiu vir para cá. E aí alugamos uma salinha pequenininha no Bonfim, Sim. que tem a contradição também dos judeus e da esquerda, né? Você é jornalista? Sim. Da turma do jornalismo ali, da Fabico com... Que é a economia da URGS aqui, ó. Tem 3 sinagogas em um espaço de 4 quarteirões, então é aquele negócio, né? Quando tem panelaço, se você for na janela e gritar foda-se Lula, alguém vai te xingar. Foda-se Bolsonaro, alguém vai te xingar também. Então tem um mix dos dois ali que eu acho bem interessante.
E vocês sempre ficaram daquela região ali, né? Ou era Independência, Bonfim, inclusive hoje ali, Bonfim também, né? E daí, Tito, como que foi? Agora vou focando mais em ti, assim. Como que foi construir um negócio que hoje é super respeitado, enorme? Pô, a sede de vocês atual é incrível lá em São Paulo. Como que foi esse início de construir, assim, cara? O que tu sentiu? Quais foram as dificuldades? Teve algum momento que tu falou assim, cara, isso daqui não tem como dar certo? Ou tu é um cara, me parece, muito otimista, ou tu sempre foi assim, não, isso daqui vai dar certo, vamos embora. Como que foi esse momento, assim, cara? Cara, várias vezes você pensa que não vai dar certo, mas são 5 segundos, porque e talvez seja teimosia ou otimismo ou coisa parecida. Mas eu acho que assim, o início pô, você tem que encontrar as outras pessoas que vão sonhar o sonho junto contigo, né? A não ser que você seja o Elon Musk, que cruza a cabeça e faz o gol e tal, você tem que achar os outros. E aí, então, de novo, eu acredito profundamente em tecnologia e design. Então, fui achar os outros sócios que complementassem essas coisas. E aí, que foi o início, aí a gente prototipou e tal. E aí, quando a gente fez um seed money, beleza, vamos para Porto Alegre e vamos começar a montar o time. E aí você começa a construir toda a tese de proposta de valor, para quem você vai lançar, cultura de time, porque no final das contas cara, qual que é a tua proposta de valor, qual que é a tua estratégia e quem vai construir esse negócio junto contigo, né? Uhum. Desde o início. E aí a gente começou a construir desde o início esses valores de cultura. Pô, mas para quem a gente quer junto conosco, né? E aí foi lá, otimismo era uma dessas palavras, pô, coragem, porque a gente não sabe direito o que vai fazer. Empreender é isso, né? Meio que pisar em ovos o tempo inteiro. Então o tempo inteiro você está botando um passo à frente, meio que sem saber o que vai fazer. Humildade, que eu acredito profundamente a minha crítica anterior lá para empresas que têm esse modelo onde um mata o outro, cresce pra caramba e tal. Eu não estou dizendo que está errado, mas tem coisas que combinam com o teu perfil. Sim. Meu perfil é jogo de vôlei, cara, que é o jogo de basquete. Você não faz um ponto sozinho, né? Você vai passar a bola de alguém para alguém ou vai receber a bola para alguém. Então, desde o início a gente começou a moldar isso. E não é um negócio, moldar, escreve bonitinho na parede, pinta e frasezinhas de impacto. Não, cara, na entrevista com a pessoa, na contratação da pessoa, entender profundamente se essa pessoa tem a nossa cabeça. E também, eventualmente, depois de uma demissão que a gente pode entrar. Mas então foi, cara, qual que é a nossa proposta de valor? E vamos lá, o que é a nossa proposta de valor? A gente entende que a indústria de investimentos tem 2 grandes problemas. Primeiro que para o ser humano normal é difícil demais investir. É uma sopa de letrinhas, né? Você entra numa plataforma de investimentos e você tem 500 tipos de fundos, 300 tipos de ações, 200 tipos de produtos de renda fixa, fundo imobiliário, ETF, derivativos e por aí vai. É o dilema da escolha, né? Pô, se você é homem e entra no supermercado para comprar um shampoo e tem 10 marcas, fudeu, você não sabe o que escolher. Investimentos é isso, você tem muita opção. E aí você não sabe o que você faz. E o que você acaba fazendo? Você delega para um terceiro a tomada de decisão. Só que esse terceiro é conflitado, porque ele ganha comissão no produto que ele vai te indicar. Então é a mesma coisa. De novo, entrou no supermercado e talvez tenha um shampoo que é melhor para você, que tem a composição ABC e custa R$15. Sim. Só que você não sabe. E aí você pergunta para um cara que está ali do lado da prateleira, qual que eu compro? E o cara ganha comissão pelo que te indica. Tem um de R$15 e tem um de R$85. Cara, qual que ele vai te indicar? Sim. E a natureza humana, o cara tem que pagar a conta de luz e tal. Eventualmente ele vai te indicar o de 85. Ele tem um incentivo ali natural, né? Como diria lá o sócio do Warren Buffett que faleceu, me mostra os incentivos que eu te mostro os resultados, né? Então, se você está com o incentivo errado, o resultado tende a ser errado. E aí, então, essa foi a nossa tese. Como é que a gente resolve essas 2 dores? Primeiro, a jornada do investidor na plataforma não vai ser vou comprar ações da Petro, fundo Alaska Black, CDB do Banco Master ou coisa parecida. Para que você quer investir, cara? Eu quero investir porque eu quero ter uma grana legal de curto prazo, para que surja uma enchente e eu preciso ter uma reserva de emergência. E eu vou investir porque eu quero construir o meu longo prazo. Eu quero construir um colchãozinho aqui que quando eu chegar lá com meus 60 anos, se eu quiser diminuir o ritmo de trabalho, eu estou tranquilo. Todo mundo tem que ter esses 2 objetivos, pelo menos, né? Ou pode ser, vai nascer o meu filho, meu filho vai estudar em Stanford, sei lá. É um objetivo importante e vamos ter que juntar uma grana relevante aí para esse objetivo. Então é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm sonhos, têm objetivos, do que pessoas que sabem a diferença de Petro 3, Petro 4, PGBL e VGBL, pré-fixado, pós-fixado e todo esse linguajar complicado do mercado financeiro. Ainda mais num país onde a educação financeira é praticamente inexistente, né?
Então era simplificar a jornada da tomada de decisão do usuário. E como é que então a gente que vai sugerir para o usuário? Mas e aí, como é que a gente sugere para o usuário sem oferecer o shampoo de R$85 e sim oferecendo o melhor para ele? Cara, a gente não pode ganhar comissão no produto. Então a gente tem que cobrar desse cara uma taxa transparente de gestão sobre o dinheiro dessa pessoa. Então, eu vou te cobrar de forma transparente, 0,8 na gestão do teu patrimônio, e qualquer comissão que eu recebo por indicar o shampoo mais caro, eu devolvo 100% para você. Então, se eu acho que melhor para você o shampoo de R$85, toma aqui. Mas o R$85 que eu recebo da indústria farmacêutica, eu dou 100% para você. E aí eu mato qualquer conflito de interesse. Então, essa era a proposta de valor. Cara, tá muito claro, tá, vamos ajustar aí a jornada do usuário. Beleza, formatamos isso. Aí começa a distribuição. E aí, galera, como é que a gente lança isso? E aí, com pouca grana, a gente entra na criatividade, que eu posso entrar daqui a pouco. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, o 0 a 1 ali foi, e eu acho fundamental também para o empreendedor, cara, fazer a roda girar. Sim. Né? Muitos ficam não, eu tenho uma ideia. E aí você fica trabalhando em cima da ideia e lapidando a ideia. Não, porque eu quero que seja perfeito, porque o meu business plan de 5 anos eu vou gastar R$18 com canetas Bic. Né? Você planejando para quando você botar o carro na pista der tudo certo. Você pode planejar o business plan em 5 anos. Na segunda-feira que você botar o carro na pista, tudo vai mudar na quarta-feira já. Sim. Né? Então, o que a gente fez foi, cara, essa é a nossa proposta de valor, como é que a gente pode fatiar isso para lançar o mais rápido possível e como é que a gente pode distribuir para as pessoas começarem a investir e fazer isso sem grana. E aí a gente botou o carro na pista. E é o clichê de sempre, construir o patinete, que vira a bicicleta e tal, mas, cara, funciona. Então, isso a gente fez. Isso se a gente parar para quem acompanha assim, a Warren há muitos anos, né, vai ver que a Warren começou lá com um app e depois de muito tempo que teve a parte de internet bank, insight, depois de muito tempo veio o home broker, só que isso foi uma construção ao longo de bastante tempo, né? E daí, Tito, tu falou sobre uma questão da criatividade, né? Tudo isso que tu comentou, de enxergar o mercado, enxergar as limitações, eu acho que tem um ponto ali que a forma que tu apresentou isso daí com o chat ali na hora de montar as suas caixinhas, isso sem dúvida tem muita criatividade envolvida. O quanto essa tua experiência de ter mãe arquiteta, gostar de música, ter um pai empreendedor, o quanto que isso tudo influenciou em tu falar, cara, eu quero montar um negócio de sucesso, mas eu vou ter aqui um viés e uma criatividade vai influenciar diretamente na experiência do usuário? Eu acho que deve talvez ter um pouco de... você nasce com talvez uma visão para comunicação, né, para jornada e etc. Mas sem dúvida, teve uma moldagem muito grande dos meus pais. E que eu tento fazer hoje com os meus filhos. A minha mãe, por ser artista, ela sempre sentou do meu lado para me ajudar a desenhar, a pintar e tal. E de novo, mãe a italiana, né? Aquela mãe protetora, mas sincera. Se eu, desde pequenininho, fizesse um desenho que não ficasse bom, ela ia dizer, cara, você pode fazer muito mais do que isso, né? E eu faço isso direto com os meus filhos hoje. E a minha esposa é o oposto. Porque a minha filha pode fazer um rabisco e mostrar para ela, ela vai dizer, meu Deus, que maravilhoso, é o desenho mais lindo da vida. Se me mostrar, eu vou dizer, cara, é isso mesmo? E aí... Às vezes a minha esposa diz, você é muito duro com eles. Pergunta para meus filhos quem é que eles querem mostrar o desenho primeiro. Sim. Para quem eles querem pedir depois sugestão e tal. Sim. Cara, todo mundo gosta, né? A não sei que você seja um completo idiota, mas todo mundo gosta de pessoas que ajudam a outra pessoa a ser melhor. É óbvio que você tem que baixar o ego para isso, né? Talvez o cabeça dura lá, ou cheio de ego, ele não goste de ouvir isso. Mas se você tem zero ego e você quer ser cada vez uma pessoa melhor, é uma das coisas que eu tento ensinar para as crianças é isso, de quase que ser uma esponja o tempo inteiro, e de ter pensamento crítico também sobre qualquer coisa que surja. Também podemos entrar nessa filosofia depois, eu sei que você vai virar pai, e se entrar para esse assunto aqui eu vou gastar bastante tempo nisso. Mas eu acho que teve uma grande, sim, berço aí dos pais, para ver beleza nas coisas,
para ouvir música boa desde de cedo, para estudar música também. E aí eu acho, deixa eu já dar um parênteses aqui sobre a educação dos filhos, vai. Eu acho que a gente vive um mundo hoje onde a dopamina ela é muito fácil, né? Você está no celular ali, 30 segundos de dopamina. E a tua recompensa para ter mais 30 segundos de dopamina é só arrastar o dedo para cima. Pá! Sim. E eventualmente você perde meia hora, ou 1 hora ali, porque aquele negócio é tão viciante, né? Dopamina e tal. E legal, e que bom, cara, que isso acontece, mas eu acho que para crianças enfrentar perrengue é fundamental, sabe? Entender que uma recompensa ela vem depois de muito sofrimento é fundamental. E eu acho que música é uma das formas de ensinar isso. Então, a minha filha, ela tem eu tenho uma tabelinha lá, tá? Eles têm que bater a meta deles. Se eles fizerem X pontos, eles ganham X grana. Se eles fizerem o dobro de pontos, eles ganham o dobro de grana. Se não fizer, não ganham nada. Então, cara, treinamento capitalista ali dentro de casa. E nessas missões deles tem música. Todo santo dia. Sim. Eles têm que tocar 15 minutos. Então, a minha filha vai lá tocar piano, eu sento do lado dela e tal. E meu filho guitarra, e eu sento do lado dele tocando também. Às vezes eles fazem que não querem fazer, estão cansados, mas você conseguir tocar um acorde, você vai ter que fazer aquele negócio umas 200 vezes para conseguir. Então aquela recompensa ali que antes ela é muito fácil no mundo social, na vida real, é difícil pra caramba, cara. E a vida é difícil, no final das contas. Claro, pô. Então eu acho que ensina um lance ali de paciência, resiliência e tal, que música é fundamental. Mas, enfim, saindo do parênteses, cara, sem dúvida, pai empreendedor e uma mãe artista me ajudaram demais, cara. E Tito, tu falou que antes tu teve 2 empresas e também essa questão do intraempreendedorismo na XP. O quanto isso te ajudou para criar o Warren? Demais. A XP, e agora eu vou falar sobre a outra filosofada lá. A XP foi uma grande escola, é óbvio que é um inimigo hoje, né? Então eu não gosto tanto de falar, mas foi uma grande escola. E o Guilherme é um cara que eu respeito demais. Ele é... Tá hoje aí. Então, esse é o ponto. Quando, enfim, nos separamos, acho que mais por ele do que por mim, ele é um cara muito competitivo, então eu acho que ele me odeia profundamente por isso. Mas eu não odeio ele. E ele é meu padrinho de casamento, inclusive. Sério? Isso eu não sabia. E aí, então, eu olhei, onde é que eu tenho que ir hoje, né? Quinta-feira. Eu tenho que ir lá no Lion e eu tenho, às 5 horas, eu tenho que falar aqui também. No mesmo horário das 5 horas, Guilherme Benchimol. Puta que pariu, caralho, cara. Vou me encontrar com um cara depois de 10 anos, que saímos brigados e tal. Vocês não nunca se mais, nunca mais e tal. Então, Tito, eu quero fazer a surpresa pra ti. Vamos promover o encontro. Mas, enfim, foi uma grande escola desse negócio de, cara, tem um projeto aqui, não sei como... E ele não sabia nada, tá? É que certamente hoje ele vai dar palestra, não sei qual que vai ser o discurso dele, mas era um bando de moleque que não sabia direito o que fazer, que estava fazendo. Ia construindo. E aí eu lance da coragem de empreender. Você não sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo, né? Mas, cara, não fica postergando, né? Não fica empurrando com a barriga. Vai e faz alguma coisa. Se não der certo, beleza, a gente para aqui. Se der certo, a gente acelera. Então, a empresa sempre teve muito essa cultura de, cara, talvez faça sentido fazer armarinhos pretos de ferro. Vocês acham que faz sentido? Você acha que faz sentido, cara? Cara, acho que sim. Vamos lá, vamos testar. Se não der certo, cara, sem ego, sem medo, que ideia idiota, joga no lixo e vamos para a próxima, armarinhos de madeira brancos. Então tinha esse lance de construir, de testar, de jogar fora e tal, que todo mundo fala, nas startupeiros aí, por aí vai. E eu vivia aquilo antes da moda de empreender, e que eu acho do caralho também, mas eu acho que depois da moda de virar, todo mundo queria virar CEO, founder, não sei das quantas, e depois viram que a realidade não é tão fácil assim, né? Exato. Eu sempre brinquei com isso, que na minha adolescência o sonho era ser astro de banda de rock, e talvez por isso que eu toque bateria. Depois virou, o sonho quero ser founder e CEO de uma empresa. Depois veio a realidade. Mas acho que é muito melhor founders e CEOs que eventualmente quebram a cara e depois constroem de novo do que músicos de barzinho. Mas enfim, nada contra os músicos, tá? Eu também sou frustrado. Mas foi uma grande escola, cara, do que fazer, do que não fazer também, e aí as minhas críticas, né, ao modelo de cultura, que virou uma puxação de tapete e tal, mas
sem dúvida. É que eu acho que você só aprende fazendo, tá? Nada contra também os cursos e blá blá blás aí que existem. Sim. Talvez eles te preparem para o que vai ser a vida de empreender, de construir uma empresa, de liderar e qualquer coisa parecida, mas esses te preparem vai ser 10% da jornada. 90% você vai aprender lá no campo de batalha, sabe? Eu acho que o empreendedor ele é criado com cicatriz, não com livro. Cara, é a dor de todo dia vai surgir alguma bomba, né? E você vai ter que lidar com essa bomba. E por sorte, você vai aprendendo, né? Assim como um atleta, pô, se você vai na academia, vai levantar peso lá. O cara te bota para levantar 10 quilos. 100 quilos, vai. Você não consegue de primeira, né? Mas aí você começa com 5, passa para 6, 7, daqui a 2, 3, 4, 5 anos você está levantando lá os 100 quilos. E empreender um pouco disso, né? Eu tenho certeza que se você, com a tua cabeça de 10 anos atrás, tivesse comandando a Silva Lopes hoje, você burnoutava em uma semana, né? Sim. Porque o nível de demanda e de picas e de problemas é maior. Claro. Mas hoje você já tira mais de letra até do que 10 anos atrás, porque você criou músculo no teu cérebro para isso, né? E então lá foi uma grande escola de já construir esses músculos todos, porque, de novo, ninguém sabia nada. E a real é que não tem manual mesmo, né? Sim. E você vai fazendo, e vai construindo, vai errando e acertando. E daí, esse é um bom gancho, Tito. O quanto o Tito do início da Warren amadureceu pro Tito atual? O que tu vê assim, cara, isso daqui eu sou muito diferente do que eu imaginava lá naquele momento, assim. Se botasse o Tito de hoje falando com o Tito de 10 anos atrás, o que um falaria pro outro? Cara, esse daqui tu mandou bem, esse daqui acho que tu deu uma canelada. Tudo, cara. Uma vez eu tive a oportunidade a gente é investido pela Casec, né? E aí a Casec faz um programa uma vez a cada 2 anos, que manda todo mundo lá para Stanford, e eu nunca tive essa educação americana tal, sempre fui de raiz total aqui no Sul. E aí fui lá para esse mundo lindo cara, como é que os caras ensinam educação. E aí primeiro que o formato, né, a logística lá é uma plateia em U, com o professor no meio, e o professor não tem um quadro negro e ele fica cagando regra, vamos decorar a matéria tal. Não, é sempre cases, né? Então, vamos estudar. O case da óleo de aviação Shell, que tinha 99% do mercado, e aí a ExxonMobil lança o mesmo óleo de aviação 50% mais barato. Sim. O que você faz? O que você faz, fulano? E aí começa essa discussão toda. E aí uma dessas era sobre time, né? E aí o questionamento era, em um case real lá, uma empresa que estava 2 meses antes de um IPO, uma empresa de tecnologia e tal, e tinha um cara lá que era o Dev Senior Master, que era o ninja, mas era um cara intratável, ninguém aguentava, era um escroto, etc, etc. É um estereótipo comum, né? Que toda empresa tem, né? E aí a pergunta dele para o público era, pausa, né? Pausa tudo. E aí, o que você faz? O que você faz? E aí um lá respondeu, eu botaria, como ele está 2 meses do IPO, eu botaria o cara numa bolha, separa do restante do time, porque não podemos perder esse talento, ao mesmo tempo o time não pode ficar contaminado com esse cara. E aí, tá bom, beleza. Aí ele dá o play de novo no vídeo. E aí o CEO lá, real dessa empresa, contando esse case, fala, então qual foi a minha decisão? Vou botar esse cara numa bolha, vou separar, porque é importante para o IPO, não sei quando. Ele pausa o vídeo. Aí todo mundo bate palma pro cara, parabéns. Tal. Vocês concordam ainda com ele? É isso mesmo que eu devia ter feito e tal, todo mundo feliz. E aí alguns mais rebeldes falaram lá, não, cara, eu demitiria esse cara, eu fui um desses. E aí o cara dá o play de novo. E aí o CEO volta a contar a história. Então, e foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, deu uma merda, porque o cara era um mala mesmo e continuava contaminando o time, daí eu acabei perdendo 2, 3, 4, 5 pessoas que não aguentavam estar no mesmo ambiente dele. Como é que você... E o cara foi explicar, né? Pessoal, como é que vocês chegam nesses níveis de decisão? É óbvio que vocês estão discutindo aqui comigo, mas alguns falaram uma coisa e outros já falaram outras. Certamente esses outros que já falaram outras já passaram por isso, eu já tinha passado, inclusive você me ajudou numa dessas. Sim.
que você sabe, velho, que não vai funcionar, sabe? Sim. Então, tem um lance do gut feelings ali. É o escroto virtuoso, né, cara? Que é uma persona, infelizmente, muito comum no mercado. Né? E que para tudo ela atrapalha, e aí às vezes, eu tô falando sobre tecnologia, mas pode ser um time de vendas. Sim. E ele é o maior vendedor de todos, né? E, putz, cara, como é que eu vou demitir o maior vendedor de todos? Às vezes ele é o maior vendedor de todos, porque os outros todos não aguentam estar junto com ele. Sim. E a performance dos outros todos é uma merda, justamente por causa desse cara. E aí você tira ele e todos os outros que estavam performando menos, o time explode. Sim. E aí, indo para a tua pergunta, então, eu lá do início, eu não sabia tanto isso, né? E isso, de novo, não tem manual. É o dia a dia, cara, que você toma uma decisão e dá errado. E aí depois você toma de novo a decisão, porque eventualmente você quer dar uma chance, eu não sei das quantas, e você vê, puta, cara, eu já sabia que ia dar errado. Então, hoje em dia eu já vejo as situações, cara, eu sei, cara, isso aqui, cara, vamos resolver de uma vez. Já resolve, já tira da frente, vai, porque eu sei que se a gente não resolver agora, a gente vai estar falando sobre esse negócio daqui a 2 meses, 3 meses. E isso vai consumir, o mundo mudou, as tecnologias nos dão informação o tempo inteiro, mas o dia ainda segue tendo 24 horas. E o teu cérebro lá, ele, nas 24 horas, você vai gastar alguns minutos ou horas, eventualmente, do teu dia, pensando naquele problema que você não resolveu ainda. Né? Uhum. Uma vez eu ouvi um cara, e dessas frases horríveis, mas acredito profundamente, que cara, se você tem uma pessoa no teu time que não faz bem pro time, de novo, muita gente posterga, empurra com a barriga, porque o sonho de empreender ou ser líder não, eu vou ter um time, e aí eu vou sair para fazer happy hour com o meu time, e vai ter uma mesa de ping-pong, e a gente vai jogar em time, e eu vou botar no LinkedIn que eu sou líder, ou que eu sou fundador e tal, e eu vou falar para minha mãe que eu sou líder, que eu sou fundador. Então a gente pinta todas as coisas legais que de fato acontecem. Mas a vida real mesmo, cara, é conversa difícil pra caralho, dar feedback ruim, demitir uma pessoa quando ela não está performando ou quando as outras pessoas não aguentam mais estar na convivência. Às vezes demitir delas. alguém que tu gosta como pessoa, mas, cara, não funciona como empresa. Então aí é uma merda. E aí você só aprende isso fazendo, e aí a frase mórbida era desse cara que trabalhou conosco, inclusive, eu prefiro destruir o final de semana da pessoa que eu vou demitir do que destruir o meu final de semana. Sim. O que é por trás disso, né? Se você sabe que você tem que fazer uma coisa, né, tirar aquela pessoa que o time não aguenta mais, e você não faz isso até a sexta-feira, no sábado e no domingo você vai pensar nisso. Vai ficar remoendo. Fatalmente você vai ficar remoendo isso. E aí você quer brincar lá com os teus filhos, não sei das quantas, você não vai estar dentro daquilo, você vai estar pensando, cara, ai que merda, velho, não fiz ainda, tá, semana que vem eu faço. E aí na semana que vem você vai arrumar alguma desculpa para não fazer e passa para outra semana. Então, por mais mórbido que seja, tira o band-aid. E uma vez eu vi uma palestra do Essa é uma frase que eu uso muito. Cara, vamos tirar o band-aid logo. Resolve, sabe? E é bom para todo mundo, né? Porque a gente fica remoendo, mas a outra pessoa que eu vou tirar da empresa, eu vou destruir a vida dela e blá, blá, blá. Não, cara, às vezes a outra pessoa também não aguenta mais, ela só tá precisando de um empurrãozinho muitas vezes. Uma vez eu vi uma palestra do Bernardinho, né, o técnico da seleção, e eu sempre conto isso, e ele fala, pessoal, porque nós brasileiros, nós somos muito paternalistas, né, ou a gente gosta de interações sociais, a gente gosta de ser amigo de todo mundo, então eu não vou dar um feedback ruim pra você lá, porque depois eu vou te encontrar na padaria e você não vai me dar oi. Sim. Puta, cara, eu não quero ficar mal contigo, né? E aí então ele conta, eu, Bernardinho, sou empreendedor também, ele tem restaurante, né, se não me engano. Cara, se tem um maître lá que não está performando, que não tem a nossa cultura e blá, 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 cara, eu preciso demitir essa pessoa. E essa pessoa vai atravessar a rua, vai encontrar um outro restaurante, e essa pessoa vai ser mais feliz lá, o outro restaurante vai ser mais feliz, a gente vai ficar mais feliz, cara... Todo mundo fica feliz. Todo mundo tá alinhado. Agora, quer saber uma coisa foda mesmo? É chegar para um homem ou para uma mulher de 35 anos de idade, há 3 meses antes das Olimpíadas, e dizer, cara, você tá fora. Sim. Porque ela não tem mais idade para as próximas Olimpíadas,
e ela não consegue atravessar a rua para jogar para uma outra seleção. Sim. Então, de fato, eu destruí o sonho dessa pessoa. Então, não acho que vocês, empreendedores, vocês têm missão difícil. É pesado. Eu tenho uma missão difícil aqui. Só que eu me coloco nessa posição porque eu quero ganhar a medalha de ouro, né? Então, eu sei que eu preciso buscar aquele negócio lá e eu sei que a minha vida vai ser difícil. Mas é isso, tira o band-aid rápido, estraga o final de semana da outra pessoa que não vai ser estragado, quer dizer, vai estragar sim, mas depois ela vai achar outro lugar e vai ser mais feliz. E Tito, para a gente chegar aqui ao nosso final, assim, eu tenho feito uma pergunta para a maioria do pessoal que passou aqui no podcast ultimamente. Cara, a gente está passando por um momento muito singular no mundo, assim, né? Cara, IA muito forte, a tecnologia, o pessoal tem uma visão de futuro que talvez não consiga ter uma visão muito clara, é um pouco míope ainda de saber o que vai acontecer. Tu como um empreendedor, como que tu está te preparando, assim, como empresário, como pessoa, como tu está te preparando aí para o que pode acontecer aí para os próximos 4, 5 anos aí? Eu acho que não é hype, eu acho que é revolucionário, eu acho que no teu sítio de Porto Alegre você tem que construir um bunker, porque eventualmente as máquinas vão entrar em guerra e é surreal. E aí, exemplos dentro da Warren, a gente fez um software que ia custar R$800 mil, fez por R$5 mil. Né? Não, peraí, conta mais sobre isso, como assim, cara? A velocidade de entrega das coisas, a gente tem uma área institucional na Warren, né? Talvez a gente seja mais conhecido pelo varejo, né? E foi toda a minha proposta de valor que eu falei aqui, é a grande oportunidade. Mas a gente tem um business institucional, que são as grandes instituições. E aí a gente tem muita informação para dar para esses clientes, informação política, análise de mercado, inflação, nossa expectativa que vai subir ou descer e por aí vai. E aí a gente queria, até então a gente condensava todas as informações em infinitos grupos de WhatsApp, e que resolve a vida, mas, cara, é um inferno ao mesmo tempo, porque você tem que gerenciar os grupos de WhatsApp, e aí a gente tem clientes com tier maior, que eles têm que receber mais informação, clientes com tier abaixo, informação diferente e tal. Cara, precisamos construir um sistema para facilitar isso. A gente usou IA para construir isso, e o budget era 800, a gente entregou com R$5 mil. Então esse é o tamanho da revolução que as coisas estão acontecendo. Sim. Marketing, edição de vídeo. Cara, o que antes demorava para você abrir num Photoshop, preciso tirar o sofá cinza aqui e botar um sofá vermelho com bolinhas amarelas. Abrir um Photoshop lá da vida, você vai demorar uma manhã fazendo isso. Sim. Com ferramentas de IA, você faz em 30 segundos um negócio como esse. Então tem muita revolução em eficiência e entrega de código, tem muita evolução em área de marketing, tem muita evolução na área jurídica. Então eu acho que a gente tem uma transformação acontecendo. Eu acho que IA, por exemplo, um dev, ele é quase que a guitarra para o guitarrista já. É instrumento de trabalho, né? Então, cara, acho que é a revolução da eletricidade. Aí tem muita coisa que vai acontecer. É a revolução da internet, né? Olha o que a internet fez na nossa vida. Acho que a IA é essa revolução, então não acho que tem nada de hype. Claro que vai ter muita empresa que vai surgir e vai morrer. Isso é normal, né, do mercado. Mas eu acho que tem duas coisas fundamentais, que é experiência e eficiência, né? Essas duas coisas todas as empresas têm que usar. Seja para melhorar os seus processos de back-office, etc. IA ajuda nisso. Seja para melhorar a experiência do usuário. Coincidentemente, a Warren, qual que era a nossa tese? Inclusive, a nossa primeira tagline era Be Your Own Advisor. Tipo, seja você o seu próprio advisor, com a ajuda de um mentor. Sim. Warren, online. E aí a gente começou com aquele chat e a ideia era que esse chat entrasse na plataforma e te ajudasse em todas as tomadas de decisão. Só que a tecnologia de 8 anos atrás era binária. Então, se eu respondia uma coisa, abria duas possibilidades. Aí respondia que agora com LLM, né, com o IA, esse negócio é infinito. Então, por exemplo, dentro da Warren a gente tem um projeto chamado Warren Origin, que é a volta às origens, que é toda a tua jornada de investimentos dentro da plataforma, ser o Warren te ajudando e que é um IA. Eu, por exemplo, a minha vida dentro da Warren está no meu bot da Warren de WhatsApp. Eu faço tudo. Eu compro uma ação, peço o resgate, eu faço um aporte, vejo qual que está a cotação do Bitcoin, enfim, já faço tudo. Mas isso está em teste interno? Isso está em teste interno e logo a gente lança para frente. Então tem muita coisa com IA. E eu acho que a IA ela vai permitir, inclusive, que outros projetos surjam com muito mais velocidade, porque existe um atrito aqui que é da tua ideia para entrega, você precisa chamar devs, né, e vai ter que prototipar, e vai ter que contratar, e não sei das quantas. Cara, hoje você abre um Lovable, um Cursor, um V0 e etc.,
E, obviamente, minimamente, não dá para ser também totalmente alienado, mas Sim. minimamente sabendo o que pedir, você já sai com um protótipo para eventualmente vir em um evento e validar com potenciais usuários ou potenciais investidores. Exato. E isso para mim é super legal, inclusive, porque eu, inquieto que sou, eu vou lançar outros 2 projetos aí muito em breve e estou usando tudo que é IA para fazer isso. Então, cara, para mim a próxima revolução, e talvez o principal dessa próxima revolução vai permitir que tantos novos empreendedores e que não são devs ou que não têm tanto contato com esse mundo de dev ou ficam postergando porque, pô, vou bater na porta de uma software house, vai ser caro pra caramba e tal, essas pessoas consigam o seu computador codar e lançar com muita facilidade, cara. Isso é incrível, né, cara? É um mundo absurdo aí pela frente, um pouco bonito e um pouco assustador ao mesmo tempo, assim, né? Eu acho que a fronteira ali é muito próxima uma da outra. Tito, não tem como deixar passar, eu tô falando de novos projetos aí. É, segredo. Aí tem que beber muito isso. Mas em algum momento no futuro sabemos que vem coisas novas por aí. Sim, e Muito contratarei Lion Nossa, e time para me ajudar a botar no chão. E recomendo fortemente, a galera é boa. Vai ser um prazer. Tito, pô, muito obrigado, é sempre um prazer bater um papo com um amigo aqui, parabéns pela jornada. Eu já conhecia, o pessoal já conhecia, mas acho que é importante a audiência conhecer mais do Tito, que é uma pessoa incrível, assim, muito se fala da Warren e tudo mais, por isso que a gente tem esse programa Minha Jornada justamente. Por detrás de empresas incríveis sempre tem uma pessoa incrível. Tu pode não ter muita empatia pela pessoa porque ela não é do teu estilo, mas sempre são pessoas incríveis, invariavelmente, né? E Tito, muito obrigado, parabéns. Deixa aberto aí para tu deixar teus recadinhos finais. Quem quiser conhecer mais sobre o Tito, como que faz para ver o Tito tocando bateria, ou ver o que o Tito escreve. Então, e também quem quiser conhecer mais da Warren, aí, deixa aberto para ti esse momento. Aí. Boa, se eu puder ajudar de alguma forma, eu acho que assim, através do empreendedorismo é que você constrói oportunidade e prosperidade, né? Então, e foi como eu comecei aqui, se de alguma forma eu puder ajudar aí, já empreendedores ou futuros empreendedores, me manda uma mensagem, meu Instagram lá é Tito C. Guzmão. Eu sempre bato papo com empreendedores, né, para tentar ajudar de alguma forma. Então, pô, me chamem e quem estiver empreendendo ou estiver pensando em empreender, vai ser difícil pra caramba, né? Desculpa os palavrões, tá? Aqui, Não, tá à vontade. Pica todo santo dia e tal. Mas vá. Tem uma história bacana, que vou estender um pouquinho aqui o final, mas que é do Jeff Bezos, né? Quando ele montou lá a Amazon, ele era um funcionário de um hedge fund, lá, de um fundo de investimentos de Nova York. Uhum. E aí ele chegou pro chefe dele e falou, pô, me demito. Eu quero montar uma empresa de vender livros online. E o chefe dele falou para ele, cara, você é um idiota. Tá maluco. Tá maluco, cara. Você ganha um monte de dinheiro aqui, vai continuar na nossa empresa aqui, vai ganhar ainda mais, vai crescer a tua carreira e tal. Não faça isso, pô. Era uma sexta-feira. Volta para casa, conversa com a tua esposa e tal. Eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão mais sábia. E aí, diz ele, né, que foi para casa e ele construiu o framework do arrependimento. E nerd como tal, então ele precisava ter, preciso encaixotar aqui a minha decisão. E a decisão era, se eu de fato decidir continuar nessa empresa, o que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Daqui a 20 anos de fato eu vou crescer nessa empresa, eu vou ganhar mais dinheiro, talvez o meu apartamento em Nova York vai ser maior, talvez eu vou beber vinhos mais caros e tal. Legal. Mas e se eu for por esse caminho aqui de montar essa empresa de livros online? E der errado, né? 20 anos para trás. O que vai acontecer? De fato, vou dedicar um tempo aí para essa empresa, as coisas vão dar errado, mas e se derem errado e tal, eu acho que eu consigo depois voltar para o mercado e me reerguer e por aí vai. Não vou tomar os vinhos mais caros, certamente não vou ter um maior apartamento e por aí vai. E aí então, o que eu faço? E aí ele respondeu, puta cara, esse incerto aqui e se eu tivesse tentado, o que teria acontecido, se eu for por esse caminho de continuar nessa empresa, ele vai me correr pro resto da vida. Sim. Porque eu vou estar lá, talvez com uma Ferrari, um apartamento, bebendo os vinhos mais caros, mas eu vou estar sempre dizendo, puta, cara,
Devia Se eu tivesse feito isso? E provavelmente provavelmente alguém ia ter inventado, né? E ele ia ficar sempre com, puta, aquele cara fez o que eu devia ter, que eu tive a ideia de ter feito e não tive a coragem de ter feito. Então, um recado para os empreendedores aí, vai, se lance, se joguem. Tem uma grande chance de dar errado, tá? Essa é a realidade. Exato. Mas a pior coisa que tem eu acho, e eu concordo aí com o Jeff Bezos, e que bom que deu certo para ele, né? Enfim, só estou contando essa história também porque deu tudo certo. E deu bem certo, né? Deu bem certo. Mas, e, de novo, fazendo o disclaimer que a chance de dar errado é muito grande. Mas eu acho que esse e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse feito isso, cara, é a pior dor que pode ter. Sim. Então vai, cara. E se der merda, você vai achar outras soluções aí no meio do caminho. Muito bom. E assim, não é todo mundo que é o Jeff Bezos também. Mas o sentimento é o mesmo. Cara, eu também sou desse... Eu brinco, no final, muita gente pergunta pra mim às vezes, tá aí, se tudo der errado, eu falei assim, cara, o máximo que acontecer, se tudo der errado, se tu tá fazendo um negócio mesmo, né, se tu não tá se aventurando em coisas ilícitas, o máximo que vai acontecer é tu perder tempo e dinheiro. E tempo tu não recupera, mas dinheiro tu recupera, entendeu? E tu vai ter um aprendizado ao longo desse tempo aí também, então vai embora, né, cara? Mas, Chito, muito obrigado. Cris, deixa aí para tu fazer os encerramentos aí do podcast. Né? Então, agradecer também a nossa audiência que está aqui presente, também quem está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube. E até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.